Tremendo vacilão, informa. Olá! Vamos mergulhar direto na realidade diária da doença de Parkinson. A nossa análise de hoje traz uma perspectiva fascinante e, honestamente, super prática sobre o assunto. O material usa uma metáfora simplesmente brilhante para explicar como é viver com essa condição, estruturando muito bem os desafios e as soluções. Vamos lá? Olha só essa frase poderosa que abre o conteúdo. Conviver com a doença de Parkinson é um pouco como tentar dançar quando a música resolve mudar de ritmo do nada. Essa imagem mental é muito forte. A fonte original explica que, na prática, existem dias em que o movimento flui com perfeição e outros em que o corpo parece operar em câmera lenta ou até ter vontade própria. Para organizar essa jornada, o nosso roteiro passa rapidinho por o ritmo inesperado, negociando com o movimento, adaptações práticas, energia em rotina e, para fechar, a dança continua. Tudo focado em sintomas, vida prática e bem-estar. Começando pelo tópico 1, o ritmo inesperado. O que o material deixa claro é que o maior desafio logo de cara não é um problema gigantesco e isolado, mas sim um verdadeiro combo de pequenos obstáculos diários que juntos acabam gerando um cansaço enorme. O que nos leva à parte 2, negociando com o movimento. É exatamente aqui que entram aqueles desafios físicos centrais, sabe? A rigidez, a lentidão, os tremores, coisas que podem transformar uma tarefa super automática, como pegar um copo d'água numa missão complexa do nada. E tem um contraste super interessante na forma de lidar com isso. O instinto natural da maioria das pessoas seria brigar com o corpo, tentar forçar a barra para fazer tudo rápido e do mesmo jeito de antes. Mas a estratégia mais inteligente e recomendada aqui é negociar com ele. Ou seja, aceitar e ir no ritmo que o corpo consegue entregar naquele exato momento. Para mostrar bem como essa negociação funciona na vida real, a fonte traz um exemplo incrível sobre algo simples: levantar de uma cadeira. Em vez de dar aquele impulso único e brusco, a tarefa é dividida. Primeiro, incline o corpo. Segundo, apoie as mãos. Terceiro, levante. É quase como seguir um tutorial ao vivo, né? E é brilhante porque transforma uma montanha num degrau super acessível. Outro grande desafio é o equilíbrio na hora de andar. Táticas como contar os passos mentalmente, ouvir uma música com um ritmo bem marcado ou até imaginar uma linha desenhada no chão são fascinantes. O documento explica que esses truques funcionam como uma espécie de GPS para o cérebro, dando pistas externas que ajudam demais a reorganizar o movimento e não perder o equilíbrio. E falando em caminhar, a gente chega num conceito muito específico chamado freezing ou congelamento. O texto descreve isso num tom de muita empatia. É quando a pessoa tem a vontade de andar, mas o corpo simplesmente não responde. Literalmente como se o botão de play do movimento tivesse travado no meio do caminho. Dá para imaginar o tamanho da frustração que isso gera. Mas como destravar esse sistema? O material sugere uma técnica que parece um botão de reinicialização humana. Se o congelamento acontecer, a regra de ouro é não entrar em pânico. Pare, respire fundo e aí tente mudar o padrão. Dê um pequeno passo para o lado ou levante um pouco o pé. Essa pequena quebra de padrão geralmente é o empurrão que faltava para o movimento voltar a fluir. Entrando na parte 3, adaptações práticas e inteligentes. A grande sacada aqui é entender que adaptar a rotina, especialmente naquelas tarefas que exigem motricidade fina, não é desistir, mas sim agir com muita inteligência. Na prática, é buscar uma vida sem culpa. Trocar roupas cheias de botõezinhos difíceis por peças com velcro ou zíper. Substituir canetas fininhas por modelos mais grossos, o que ajuda muito a lidar com a letra que vai ficando menor com o tempo. A ideia é, se existe um atalho que facilita o dia a dia, por que não usar, né? A voz também pode sofrer mudanças, ficando mais baixa ou difícil de entender. A dica de ouro do material é falar com intenção. É quase como atuar num palco, exagerando um pouco na articulação das palavras de propósito. E claro, lembrar que comunicação é via de mão dupla. Pedir para alguém repetir o que disse não precisa ser motivo de constrangimento para ninguém. Vamos fazer uma pequena e super necessária pausa aqui nas questões físicas. E o lado emocional? O texto faz um alerta importantíssimo de que existe uma carga enorme, que muitas vezes ninguém vê acompanhando essa condição crônica. E a gente precisa falar sobre isso abertamente. Lidar com ansiedade, tristeza ou desânimo é 100% compreensível nesse cenário. As bases para um bom suporte emocional, segundo a fonte, envolvem jogar fora aquela pressão de ser forte o tempo todo. É preciso falar sobre os sentimentos, buscar grupos de apoio e fazer terapia.
Procurar ajuda não tem absolutamente nada a ver com fraqueza. Faz parte do pacote de ser humano. E dentro desse pacote humano tem que ter espaço para leveza. Olha que fantástica essa frase do texto, para lidar com os tremores de um jeito descontraído. Quando alguém repara no tremor, uma resposta maravilhosa sugerida é só meu corpo praticando samba. Usar um humor leve assim é um aliado gigante no dia a dia para desarmar situações chatas e manter o ânimo lá em cima. Vamos para a quarta parte: energia, rotina e remédios. Porque, convenhamos, administrar horários super rigorosos e doses de medicação diariamente é quase uma pós-graduação em administração. E todo bom administrador precisa de ótimas ferramentas, certo? Para o esquema de remédios, o documento recomenda colocar o celular para despertar, usar aquelas caixinhas organizadoras de comprimidos e baixar aplicativos de lembrete. Quem vive com a condição é o verdadeiro chefe dessa operação. Mas tem um aviso seríssimo no texto. Nunca, em hipótese alguma, se deve alterar as doses ou os horários sem falar com o médico antes. Outro sintoma interno que drena as baterias muito rápido é a fadiga extrema. Para não cair naquele esgotamento tentando fazer tudo ao mesmo tempo, a chave é mudar o foco para fazer o que importa. É sobre ditar um ritmo próprio, distribuir as tarefas com calma e respeitar a energia do corpo ao longo do dia. E para manter essa energia, o documento destaca uma rotina de bem-estar com 3 pilares. Primeiro, o exercício. Parece meio contraditório se exercitar quando já se está cansado, mas movimentos rítmicos tipo a dança ajudam demais na coordenação. Segundo, uma higiene do sono rigorosa, bem longe das telas antes de dormir. E terceiro, uma alimentação equilibrada, porque a dieta afeta diretamente como o corpo absorve os remédios. Chegamos ao nosso último segmento, a dança continua. Uma visão fundamental sobre as interações sociais e como manter a mente forte todos os dias. Um dos pontos mais críticos abordados no final do material é que a família e os amigos, na maioria das vezes, simplesmente não sabem como agir. Eles podem acabar sendo super protetores demais ou o extremo oposto, se afastando por não saberem o que fazer. A regra para resolver isso é reta e direta. Comunique-se, as pessoas não têm bola de cristal. É essencial falar com clareza o que ajuda e o que atrapalha, sempre com muita paciência dos dois lados. Isso nos leva à filosofia diária que o texto propõe. A mensagem é muito, mas muito encorajadora. O foco não deve estar naquelas vitórias gigantes e raras, mas sim em celebrar os pequenos avanços de cada dia. É comemorar o simples fato de ter caminhado melhor hoje. É soltar o peso de exigir a perfeição e focar em manter a autonomia pelo máximo de tempo possível. Para fechar nossa análise de hoje, a fonte deixa essa provocação que é pura inspiração. Improvise com estilo. Sim, as regras do jogo mudaram, mas a capacidade de viver e jogar continua ali, firme. Quando o corpo resolve improvisar o movimento, a mente pode acompanhar com estratégia e leveza. Fica aí a grande reflexão que esse guia incrível nos traz. Diante de qualquer mudança de ritmo inesperada na vida, como a gente pode adaptar os nossos passos e continuar vivendo de um jeito que realmente vale a pena. Muito obrigado por o seu carinho de vocês. Deixa seu like, inscreva-se no canal e até uma próxima.